Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. E em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no 33º domingo do tempo comum. Estamos já terminando o ano litúrgico, já que, como vocês sabem, o final do ano litúrgico não coincide com o final do ano civil. Nós iremos terminar o ano civil lá no final de dezembro, mas no próximo domingo nós estaremos celebrando o último domingo do tempo comum, que nós concluímos com a solenidade do nosso padroeiro, Cristo, Rei e Senhor do Universo. Pois bem, a igreja então, no final do ano litúrgico, ela nos convida a meditar a respeito do final da nossa vida e do final do mundo, que a nossa vida e o mundo passarão. E os textos litúrgicos de hoje nos ajudam nesta contemplação. A segunda leitura, retirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, diz assim: diante daquela curiosidade nata, diante daquela curiosidade previsível de quando será o final do mundo, quando Jesus voltará,
Será que está perto? Será que está longe? Será que eu irei ver com os meus olhos? Será que os meus filhos? Ou será que ainda vai demorar muito? Diante desta curiosidade que é previsível, porque ela nos acompanha desde os apóstolos, que tiveram também essa curiosidade. Aqui São Paulo diz: quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente, porque Jesus já havia falado sobre isso, já fazia parte da tradição, do ensinamento tradicional da igreja, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Isto é, no momento em que você não espera, numa hora que você não sabe. Provavelmente quando você estiver dormindo, vão dizer: o noivo chegou, ide ao seu encontro. Lembra do evangelho do domingo passado? Pois bem, será assim. No momento em que você não espera, ele virá como vem o ladrão, que vem no momento inesperado, virá à noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, isto é, quando as pessoas estiverem pensando que está tudo tranquilo, que está tudo normal, e aqui no sentido, quando o mundo, sim, porque os filhos da luz, a leitura de hoje vai dizer, devem sempre estar vigilantes, devem sempre estar de atalaia, vigiando. Mas quando os filhos do mundo estiverem numa aparente paz e segurança, numa aparente tranquilidade, numa paz de cemitério, quando o mundo disser paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Por que é que esse dia não nos surpreenderá como um ladrão? Porque a nós nos foi ensinado que devemos estar vigilantes, que devemos estar nos preparando a cada dia, que não devemos viver simplesmente buscando os nossos interesses primeiros, os nossos interesses neste mundo, mas que devemos viver focados nas realidades espirituais, aspirando às coisas do alto, trabalhando, labutando por aquilo que não passa, não nos esquecendo que temos uma alma, que nós precisamos entregá-la preparada a Deus, não nos esquecendo de que nós temos um patrão, um Senhor, um juiz, a quem iremos prestar contas da nossa vida. Ora, se nós vivermos com essas realidades presentes no nosso coração, o dia do Senhor não nos pegará de improviso, porque estaremos nos preparando para a sua vinda a cada dia. Isto é, quando nós lutamos contra os nossos pecados, quando nós procuramos amar a Deus e fazer tudo por amor a Deus, quando nós procuramos viver os mandamentos de Deus, observando a sua vontade, quando nós procuramos viver na amizade com Deus, crescendo no estado de graça, quando nós assim vivemos, quando nós procuramos nos alimentar com a palavra de Deus, quando percebemos que precisamos, nós recorremos à purificação espiritual no sacramento da confissão, quando nós nos preparamos para receber Jesus na Eucaristia e recebê-lo bem, não apenas recebê-lo na boca, mas recebê-lo na alma, não apenas recebê-lo, isto é, eu estou em estado de graça, eu posso receber Jesus na Eucaristia, entra na fila da comunhão, o padre diz corpo de Cristo, você diz amém, abre a boca, recebe, volta para o seu banco. Não apenas recebê-lo em estado de graça, mas recebê-lo com piedade, com devoção, com amor, para que a sua amizade com Ele cresça. Ora, quando esta postura está presente na nossa vida, nós estamos preparados para a vinda do Senhor, e Ele não virá, Ele não cairá sobre nós como uma desgraça, porque é este o contexto que São Paulo diz, que será para aqueles que não se preparam para a sua vinda. Diz que, mas vós, meus irmãos, não estáis
nas trevas, para que este dia vos surpreenda como um ladrão. Versículo 3. Então, para aqueles que vivem no mundo dizendo paz e segurança, para aqueles que vivem sem estarem se preparando para a vinda do Senhor. Versículo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Então, de repente, sobrevirá a destruição. Então, a vinda do Senhor, para esses que não se preparam, virá como uma destruição, como uma desgraça, como algo ruim, porque ele virá para destinar alguns para o céu, maravilha, mas para condenar outros para o inferno. Mas se nós somos filhos da luz, se nós somos filhos do dia, se nós estamos vigilantes, se nós estamos vivendo a nossa fé e vivendo-a com responsabilidade, nós não precisamos nos preocupar, porque nós não estamos dormindo como os outros, mas estamos sóbrios e vigilantes. A pergunta é: estamos sóbrios e vigilantes? Estamos de verdade vivendo a nossa vida no tempo, com os olhos na eternidade? Meus irmãos, isso não é óbvio, e é importante que nós tenhamos isso muito claramente. Infelizmente é possível que sacerdotes religiosos, não apenas os leigos, vivam no tempo, com os olhos simplesmente no tempo, vivam neste mundo com olhos meramente mundanos, e o Senhor nos ensina a viver neste mundo, mas com os olhos voltados para o céu. Na oração coleta da missa de hoje, seria uma oração para você copiar. Até aconselharia você a pegar um caderno, uma folha e copiar umas 2 ou 3 vezes esta oração, que quando a gente copia, quando a gente escreve, isso se imprime mais fortemente na nossa memória. Quer dizer, quando você lê, isso tem um impacto. Quando você lê em voz alta, isto tem um outro impacto. Mas quando você lê em voz alta e escreve, isto tem um impacto cognitivo maior. Isso se imprime mais. Uma coisa é você ler apenas com a mente. Outra coisa é você ler em voz alta. Outra coisa, porque você vê, você lê e você escuta. Outra coisa é quando você vê, você lê, você escuta e você escreve. Então isso se fixa mais em você. E essa oração coleta é tão bonita, né, que você pode fazer como uma súplica, quem sabe diária, durante esses dias, não apenas até o dia de Cristo Rei, mas quem sabe até a segunda semana do tempo, o segundo domingo do tempo do Advento, quando nós temos essa visão mais escatológica, uma preparação para a vinda de nosso Senhor. Pois bem, a oração diz assim: Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração. Isso é graça, né, meus santos? Isso é graça. Pedir a Deus a graça de nós o servirmos de todo o nosso coração. Isto é, servir a Deus já é uma graça, mas às vezes servimos como um escravo serve ao seu senhor, ao seu dono. Mas nós estamos pedindo a Deus não apenas a graça de servi-lo, mas de servi-lo com amor, de servi-lo com todo o coração. Pois só teremos felicidade completa, só teremos felicidade perfeita, só teremos aquela felicidade que nos completa e que não passa, servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Então, ter esta sabedoria, que é um trampolim de santidade, que quando isso está presente em nós, nós iremos fugir do pecado com alegria, que saberemos que o pecado nos afasta daquele que é a nossa alegria. Quando a preguiça visitar o nosso coração e nós não quisermos fazer coisas por Deus,
produzir os nossos talentos por amor a Deus, nós iremos nos recordar que só nele eu encontro a minha verdadeira felicidade e que eu tenho pedido a Ele todos os dias a graça de servi-lo de todo o coração. Então, é um conselho, e se você for sábio de verdade, você vai fazer isso todos os dias. Isto é, não é que você vai apenas hoje, você vai ler em voz alta, você vai copiar, né? Que aí, então você vai usar a sua inteligência e os seus sentidos, mas você vai repetir isso todos os dias. Então você vai fazer isso e colar na porta do seu guarda-roupa, na porta do armário do banheiro, na porta da geladeira, em algum lugar que quando você passar, em algum lugar pelo qual você passe frequentemente, você se confronte com esta realidade e você atualize esta súplica. Você diga: amém, Senhor, é isso mesmo, concede-me a graça de eu ter a alegria em vos servir de todo o coração, e que eu compreenda, que eu creia que a felicidade completa e perfeita está em vós, em servir a vós. Pois bem, aí você faz isso hoje, aí amanhã você novamente vai ler com os olhos, depois você vai ler em voz alta, aí você vai escutar o que você está pedindo, e você vai escrever, e vai pegar aquele papel velho, vai amassar, jogar fora e colocar um papel novo, lembrando que o seu propósito de amar a Deus, de servir a Deus, precisa ser renovado a cada dia, senão aquele propósito de outrora fica perdido e esquecido no passado. Porque o evangelho de hoje, ele vai falar já desde o evangelho do domingo passado, de pessoas que são amigas de Deus, de alguma maneira, ou que pelo menos foram amigas de Deus, de pessoas que creem em Deus. Nós não estamos falando aqui que vão para o inferno, porque nós veremos aqui no final do evangelho de hoje, não é muito animador para uns, pelo menos para aquele servo mau e preguiçoso, que o Senhor diz assim: quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. É tudo figura do inferno, fora do reino, na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Percebe? Ele era amigo de nosso Senhor, ele recebeu um talento, então ele tinha um relacionamento com Deus. No evangelho do domingo passado, eram 10 jovens, e que tinham lâmpadas, e que tinham óleo na lâmpada, isto é, eram 10 jovens, que representam as nossas almas, que tinham algum relacionamento com Deus, mas 5 das 10, 5 tinham óleo suficiente para esperar no Senhor, durante a noite, quando elas cochilaram, mas as lâmpadas tinham óleo ainda. 5 não tinham óleo suficiente, tinham óleo, tinham alguma fé, tinham alguma caridade, mas não tinham suficientemente para suportar a demora de Deus, porque Ele veio no meio da noite, quando se ouviu o grito: chegou o noivo, ide ao seu encontro. Então aqui, meus irmãos, este propósito de você, imagine você fazer isso até o segundo domingo do Advento, um pequeno propósito, porque até o segundo domingo do Advento, nós viveremos as leituras numa perspectiva mais escatológica, do fim dos tempos, do fim do mundo, do fim da minha vida. Então você todos os dias, renovando esse propósito, escrevendo novamente e pedindo a Deus o quê? Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria, fazei que a minha alegria consista em vos servir de todo o coração, pois eu só terei felicidade completa, perfeita, duradoura, eterna, servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Então não tenhamos dúvidas de que isso vai produzir um efeito benéfico, um efeito salutar, um efeito espiritual, santificador
na sua alma, na sua vida. É um conselho, né, de uma pequena prática espiritual. Mas continuemos. Pois bem, então São Paulo diz aqui que precisamos estar atentos, precisamos ser filhos da luz. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. No Evangelho, este mesmo ensinamento de estar vigilante, sóbrio, atento, de atalaia, preparando-se para a chegada de nosso Senhor, o Evangelho, ele apresenta este estar vigilante e preparado para a vinda do Senhor, numa outra perspectiva, isto é, estar preparado, vigilante, esperando a vinda do Senhor, requer que nós estejamos produzindo frutos, requer que nós multipliquemos os dons que Deus nos concedeu. Então diz aqui, Mateus capítulo 25, versículo 14 e seguintes, diz que Jesus conta esta parábola, que um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro deu 1. Isto é, os talentos, as graças que Deus nos concede, Ele nos concede de um modo variado. A uns Ele dá uns dons e em proporções variadas, a outros Ele dá outros dons em proporção variada também. Se vocês pegarem, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, São Paulo vai dizer assim: a uns o Senhor constituiu apóstolos, a outros profetas, evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Então nem todos foram feitos apóstolos, nem todos foram feitos profetas, nem todos foram feitos mestres, mas o Senhor distribuiu os seus dons para a edificação do corpo de Cristo. O mesmo ensinamento nós iremos encontrar em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. São Pedro diz assim: como bons administradores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu. Então, nosso Senhor, Ele nos concedeu dons, Ele nos concedeu graças, e nós precisamos, por amor a Ele, colocar à disposição. Nosso Senhor nos concedeu graças que precisam se multiplicar. Nosso Senhor plantou em nós algo que precisa frutificar. Nosso Senhor nos concedeu uma graça que precisa crescer. Então a nossa fé, o nosso amor a Deus, o nosso relacionamento com o nosso Senhor precisa crescer. Nós não podemos permanecer como cristãos que se alimentam apenas de leite, cristãos sempre imaturos, superficiais e iniciantes, mas cristãos que têm crescido na sua fé. Então que cada um aqui precisa se autoanalisar e se perguntar se você tem progredido na sua espiritualidade, progredido no seu amor a Deus, progredido no seu serviço por amor a Deus. O que você tem feito por amor a Deus? E aqui percebe, aqui implica o desejo de santidade. Eu já falei aqui a vocês, porque não são poucas as vezes que eu escuto isso de cristãos católicos de missa, dizerem assim: ah, padre, mas eu não quero ser santo não, eu quero só ser salvo. Eu já falei isso aqui até no domingo passado. Esta é uma das táticas do diabo para perder a sua alma, que quando uma pessoa diz que ela não quer ser santa, ela quer apenas ser salva, percebe que ela é interesseira. O que ela quer é se dar bem, ela quer ser salva. Ser santa não, porque ser santo tem que amar muito. Eu não quero amar muito. Ser santo significa fazer muito por Deus, por causa de Deus. Eu não quero fazer muito por Deus, nem por causa de Deus. Eu quero apenas não ir para o inferno, eu quero apenas me salvar. Meu santinho, minha santinha, se você pensa assim, não tenha dúvidas que com muita facilidade
você vai para o inferno, porque o seu coração continua egoísta, seu coração continua ruim, você continua pensando simplesmente no seu umbigo, pensando em você. Você não quer produzir muito fruto com os dons que Deus lhe concedeu. Você é como aquele servo mau e preguiçoso que pegou o que recebeu e disse: olha, está aqui, o Senhor me deu isso, eu devolvo isso. Então, fujamos deste conselho diabólico que vem ao seu coração dizendo: não precisa ser santo, já é suficiente se você for para o céu. Que quando você assim pensa, você coloca a sua salvação em risco. Pois bem, mas continuemos aqui. Então o Senhor deu a cada um conforme a sua capacidade e vai exigir de cada um conforme deu. A quem mais ele deu, mais ele vai cobrar. A quem menos ele deu, menos ele vai cobrar. Mas todos precisam produzir, todos precisam multiplicar. Diz então que ele distribuiu e viajou. Diz que depois de muito tempo, e aqui é que está o problema. Não tenhamos dúvidas que quando a gente entra no serviço do Senhor, a grande maioria entra com muita generosidade no coração. Isto é, pregar o Evangelho para um recém-convertido é a coisa mais fácil do mundo, porque ele é pura generosidade. Ele quer fazer coisas por amor a Deus, ele quer se sacrificar por amor a Deus, ele quer entregar a sua vida por amor a Deus. Mas quando o tempo vai passando, o cansaço, a preguiça e a frieza se colocam no seu coração. E todos nós, meus santos, uns mais, outros menos, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, nós iremos cochilar, isto é, nós iremos sentir este cansaço da espera, este cansaço do renovar a cada dia os nossos propósitos e de a cada dia dizer: eu vou amar a Deus. De a cada dia você acordar e dizer: hoje eu vou dar muita alegria a nosso Senhor. De a cada dia você acordar e dizer: hoje eu vou crescer um pouquinho mais no fervor, na piedade, na obediência. Hoje eu vou romper ainda mais a minha aproximação com o inimigo. Eu vou dizer que não a ele e às suas obras. Hoje eu não vou entristecer nosso Senhor. Hoje eu vou crescer na amizade com ele. Isto, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ok, mas isso uma vida inteira, às vezes cansa. E diz aqui, nós vimos na parábola passada, as 10 jovens dormiram. Nós vemos na parábola de hoje, que diz que, versículo 19, depois de muito tempo, isto é, o patrão demorou. Meus irmãos, não há como ler, né, esta passagem e refletir sobre estas realidades. Não há como, se você conhece aquela passagem do livro do Eclesiástico, não há como não lembrar dela, que tem esta perspectiva de espera, de demora, né, de estar vigilante, de não se deixar vencer pelo cansaço. Eclesiástico capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. É uma passagem clássica, muitos conhecem. Se você não conhece, depois pegue, é muito bonita. Eclesiástico capítulo 2, versículos 1 ao 6, diz assim: diz para aqueles que entrarão no serviço do Senhor: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme. Você pode ver que até o 6º versículo nós iremos repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 9 vezes uma frase que nos chama a ter paciência, a permanecer, a saber esperar, porque nisto consiste a nossa vida espiritual: saber esperar, saber perseverar, porque será salvo quem perseverar até o fim. E a nossa vida com Deus, ela não é como nós gostaríamos que fosse, ela não é sempre ascendente, ela tem subidas e descidas.
espero que pequenas descidas, não grandes descidas, mas tem subidas e descidas. Só que nós precisamos, depois dessas descidas, subir ainda mais, crescer ainda mais. Então esta instabilidade que é própria da nossa natureza humana deve ser sempre regida pela nossa perseverança. Isto é, eu posso até diminuir, infelizmente, diminuir no meu fervor, na minha piedade, mas eu continuo perseverando na busca de Deus. Então diz aqui: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência. Então, permanece firme, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus. Isto é, nós iremos experimentar no nosso tempo, na nossa psicologia, na nossa limitação aqui neste mundo, nós iremos achar muitas vezes que Deus tarda, que Deus demora, que Deus passa um longo, versículo 19, depois de muito tempo, e só depois de muito tempo o patrão voltará, e voltará depois de muito tempo, e num tempo que nós não sabemos, numa hora que nós não esperamos. Então sofre as demoras de Deus, na dor permanece firme. De novo, firmeza, perseverança, saber esperar. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Aqui já é a 7ª expressão que fala o que? Desse esperar em Deus, permanecer firme, perseverar na presença dEle. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor até na velhice, isto é, até no final da tua vida, sempre buscando a Deus e crescendo cada vez mais na sua amizade. No Evangelho de São Mateus, Jesus fala por 2 vezes, lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, e em Mateus capítulo 24, versículo 13, Mateus 10, 22 e Mateus 24, 13, nós iremos encontrar a mesma expressão: será salvo quem perseverar até o fim. Será salvo quem souber sofrer as demoras de Deus, sem dele se afastar. Será salvo quem a cada dia renovar os seus propósitos. Será salvo quem não desistir de servir a Deus, de seguir a Deus e de procurar fazer tudo por amor a Deus, todos os dias, a cada dia. Porque começar bem é fácil, perseverar bem e terminar bem é diferente. Então precisamos a cada dia renovar os nossos propósitos e terminar um ano litúrgico e iniciar um outro ano litúrgico deve fazer com que nós renovemos os nossos propósitos. Por isso que eu convidei vocês a fazerem isso, escrevendo esta oração aqui, em que você renova a sua súplica, o seu desejo de querer encontrar em Deus a sua única alegria e de proclamá-lo a sua única e verdadeira alegria. Fazei que a minha alegria consista em vos servir de todo o coração. Você está dizendo: Senhor, eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero ser teu, hoje, amanhã e sempre. Eu quero crescer no amor a ti, eu quero crescer no temor, eu quero, Senhor, crescer na piedade. Concede-me, Senhor, esta sabedoria, que eu creia que eu só terei felicidade completa servindo a vós, na amizade convosco. E se você, meu santinho, tiver essa postura, não tenha dúvidas de que você vai produzir frutos e produzir cada vez mais. E isso aconteceu então durante este muito tempo, versículo 19,
Mateus capítulo 25, versículo 19. Depois de muito tempo, aqueles que tinham recebido 5 talentos, entregaram mais 5 talentos. Eles produziram. Eles, durante o muito tempo da aparente ausência do seu patrão, eles produziram, eles trabalharam, eles frutificaram, eles cresceram no amor, eles não deixaram a graça recebida estagnada, parada, escondida, mas colocaram em movimento, fizeram tudo por amor a Deus. E isso nós devemos ouvir e nos perguntar: como é que eu estou vivendo a minha vida? Eu tenho procurado fazer crescer a graça de Deus no meu coração? Hoje, eu amo mais a Deus do que ontem. Aqui, Festa de Cristo Rei de 2023, você para e você olha para a Festa de Cristo Rei de 2022, e você se pergunta: eu estou amando mais a Deus agora, concluindo este ano litúrgico? Eu cresci no amor a Deus, ou eu regredi no amor a Deus? Ou eu continuo parado, sem querer produzir, querendo amar a Deus apenas o estritamente necessário, e tendo a pretensão de que, entregando a Ele apenas aquilo que dele eu recebi, eu serei salvo? Não serei. Aquele que entregou aquilo que havia recebido, foi lançado fora, na escuridão, onde havia choro e ranger de dentes. Então que cada um aqui que comece a se analisar. Pois bem, depois de muito tempo, quem ganhou 5, produziu mais 5, e recebeu o elogio: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Entra na minha alegria, vem para o céu, e eu te darei muito mais. O que recebeu 2 talentos, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Entra na alegria do teu Senhor. Mas aquele que produziu 1, recebeu de nosso Senhor não um elogio, mas uma repreensão: servo mau e preguiçoso. Meus irmãos, nós não queremos ouvir esta palavra de nosso Senhor. Cristão, católico, mau e preguiçoso, católica preguiçosa, católica má e preguiçosa. Nós não queremos isso. Então, enquanto ainda temos tempo, vamos então produzir, colocar em movimento os dons que Deus nos concedeu. Então, primeira coisa, fazendo as nossas orações, pedindo a Deus que nos ensine a crescer no amor, que nos ensine a colocar em movimento as graças que Ele nos concedeu, para que nós possamos crescer cada vez mais, para que nós cresçamos cada vez mais no amor, para que haja uma santa insatisfação no nosso coração, para que digamos assim: não, eu tenho amado pouco, eu quero amar mais. Quando você diz: eu já amo o suficiente, você já deixou de amar. Quando você diz assim: eu já faço o bastante para Deus, o seu amor está diminuindo, não tenha dúvidas. Então peça a Deus que Ele misericordiosamente lhe conceda esta graça que Ele quer conceder. Por fim, rapidamente, eu gostaria de explicar esta frasezinha aqui, que muitas pessoas às vezes não compreendem. Quando o nosso Senhor então diz assim: tirai dele o talento, isto é, deste que não produziu nada e que devolveu aquilo que havia recebido no início. O patrão diz: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ora, meus santos, quando nós amamos a Deus e crescemos no amor de Deus, nós iremos receber cada vez mais o amor de Deus. Quando nós nos abrimos à graça de Deus, Deus nos cumulará cada vez mais com mais graça. E quando nós formos admitidos no céu, nós teremos a graça em plenitude. Então quem tem e produziu, terá muito mais. Mas aquele que não quer crescer no amor de Deus, aquele que foi mesquinho e que enterrou os seus talentos, até aquele talento que ele tinha será perdido.
como aconteceu. Ele perdeu aquele talento que ele tinha enterrado, ele foi lançado lá fora, na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. De modo que aqueles que tinham 5 talentos terão ainda mais. Aquele que tinha 2 talentos terá ainda mais. Por quê? Porque eles amaram. E isso acontece na vida espiritual. Uma pessoa que reza, ela tem intimidade com Deus e vai ter cada vez mais intimidade com Deus. Uma pessoa em estado de graça, que procura amar a Deus, ela vai crescer ainda mais no seu estado de graça e amar ainda mais a Deus e receber ainda mais amor de Deus. Mas uma pessoa que diz: eu quero só me salvar, eu não quero ser santo, eu não quero ser santa, ela vai mais cedo ou mais tarde até mesmo perder este pouquinho de graça que ela tinha no coração e que poderia ter feito crescer e evoluir. Por isso que o Senhor diz que a quem tem será dado ainda mais, mas aquele que não quer produzir, ele vai perder até mesmo aquele pouco que ele julgava ter. Peçamos então, meus irmãos, hoje a graça de produzir muito fruto. Peçamos a Deus que coloque no nosso peito um coração amoroso, que queira amá-lo e amá-lo cada vez mais. Peçamos ao nosso Senhor com esta súplica que a igreja, a nossa mãe, colocou nos nossos lábios, que nós tenhamos esta sabedoria de reconhecermos que só em Deus nós teremos felicidade completa e que Ele é a alegria verdadeira da nossa vida e que, servindo de todo o coração, nós iremos encontrar aquela realização pela qual ansiamos durante toda a nossa existência. Que a Virgem Maria, que viveu isso em plenitude, que ela nos ensine esta sabedoria e que nós, da nossa parte, a supliquemos todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,